Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma catequese sobre o Pai Nosso. Essa catequese é um encarte do impresso das celebrações da Diocese de Colatina, o Dia do Senhor, de 20 de outubro de 2019. Olha aí, é um encarte do Dia do Senhor, catequese sobre o Pai Nosso. Vou fazer a leitura para que vocês reflitam. Prosseguimos a catequese sobre o Pai Nosso. Chegando hoje à penúltima invocação. Não nos abandones à tentação. Versão em italiano. Outra versão diz: não nos deixeis cair em tentação. Mateus 6, versículo 13. O Pai Nosso começa de maneira serena, faz-nos desejar que o grande projeto de Deus se possa realizar no meio de nós. Depois lança um olhar à vida e faz-nos pedir aquilo de que precisamos todos os dias, o pão de cada dia. Em seguida, a oração concentra-se nas nossas relações interpessoais, muitas vezes poluídas pelo egoísmo. Pedimos o perdão e comprometemo-nos a concedê-lo. Mas é com esta última invocação que o nosso diálogo com o Pai Celeste entra, por assim dizer, vai ao cerne do drama, ou seja, ao âmbito do confronto entre a nossa liberdade e as ciladas do maligno. Como se sabe, a expressão original grega contida nos evangelhos é difícil de traduzir de maneira exata. E todas as traduções modernas são um pouco imprecisas. Mas sobre um elemento podemos convergir de maneira unânime. Seja qual for a interpretação do texto, devemos excluir que é Deus o protagonista das tentações que ameaçam o caminho do homem. Como se Deus estivesse emboscado para armar ciladas e armadilhas aos seus filhos. Uma interpretação deste gênero, antes de tudo, está em contraste com o próprio texto e longe da imagem de Deus que Jesus nos revelou. Não esqueçamos, o Pai Nosso começa com Pai. E um pai não arma ciladas aos filhos. Os cristãos não têm que lidar com um Deus invejoso, em competição com o homem, ou que se diverte a pô-lo à prova. Estas são as imagens de tantas divindades pagãs. Lemos na carta de São Tiago, apóstolo: ninguém diga, quando for tentado pelo mal, é Deus que me tenta. Porque Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Capítulo 1, versículo 13. No máximo, é o contrário. O Pai não é o autor do mal. A nenhum filho que pede um peixe, ele dá uma serpente. Conforme está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 11. Como ensina Jesus? E quando o mal se insinua na vida do homem, combate ao seu lado para que possa ser libertado. Um Deus que combate sempre por nós, não contra nós.
é o Pai. É neste sentido que rezamos o Pai Nosso. Estes dois momentos, a prova e a tentação, estiveram misteriosamente presentes na vida de Jesus. Nesta experiência, o Filho de Deus fez-se completamente nosso irmão, de uma maneira que chega quase ao escândalo. E são precisamente estes excertos evangélicos que nos demonstram que as invocações mais difíceis do Pai Nosso, aquelas que encerram o texto, já foram ouvidas. Deus não nos deixou sozinhos, mas em Jesus ele manifesta-se como o Deus conosco, até as extremas consequências. Está conosco quando nos dá a vida, está conosco durante a vida, está conosco na alegria, está conosco nas provações, está conosco nas tristezas, está conosco nas derrotas, quando pecamos, mas está sempre conosco, porque é Pai e não pode nos abandonar. Se formos tentados a praticar o mal, negando a fraternidade com os outros e desejando um poder absoluto sobre tudo e sobre todos, Jesus já combateu por nós esta tentação. Confirmam-no as primeiras páginas do Evangelho. Logo depois de ter recebido o batismo pelas mãos de João, no meio da multidão dos pecadores, Jesus retira-se no deserto e é tentado por Satanás. Começa assim a vida pública de Jesus com as tentações que vêm de Satanás. Satanás estava presente. Muitas pessoas dizem, mas por que falar do diabo, que é uma coisa antiga? Por que falar do diabo, que é uma coisa antiga? O diabo não existe. Repara no que te ensina o Evangelho. Jesus confrontou-se com o diabo. Foi tentado por Satanás, mas Jesus afasta qualquer tentação e sai vitorioso. O Evangelho de Mateus tem um aspecto interessante que encerra o duelo entre Jesus e o inimigo. Então, o diabo deixou e chegaram os anjos e serviram-no. Capítulo 4, versículo 11. Mas também, no tempo da provação suprema, Deus não nos deixa sozinhos. Quando Jesus se retira para rezar no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, o seu coração é invadido por uma angústia indescritível. Assim diz aos discípulos. E ele experimenta a solidão e o abandono, sozinho, com a responsabilidade de todos os pecados do mundo sobre os ombros, sozinho, com uma angústia inenarrável. A provação é tão dilacerante que acontece algo inesperado. Jesus nunca mendiga amor para si mesmo. Contudo, naquela noite, sente a sua alma triste até a morte, e então pede a proximidade dos seus amigos. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. Está lá em Mateus 26, versículo 38. Como sabemos, os discípulos, sobrecarregados por um entorpecimento causado pelo medo, adormeceram
No tempo da agonia, Deus pede ao homem que não o abandone, e ao contrário, o homem dorme. No tempo em que o homem conhece a sua aprovação, Deus vigia. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de mais sofrimento, nos momentos mais angustiantes, Deus vigia conosco. Deus luta conosco, está sempre próximo de nós. Por quê? Porque Deus é Pai. Começamos assim a oração. Pai nosso, Pai nosso. E um pai não abandona seus filhos. Aquela noite de dor e de luta são para Jesus o último selo da encarnação. Deus desce para se encontrar conosco nos nossos abismos e nas aflições que constelam a história. É o nosso conforto na hora da provação saber que aquele vale, desde quando Jesus o atravessou, já não está desolado, mas está abençoado pela presença do Filho de Deus. Ele nunca nos abandonará. Por conseguinte, ó Deus, afasta de nós o tempo da provação e da tentação. Mas quando chegar para nós este tempo, Pai nosso, mostra-nos que não estamos sozinhos. Tu és o Pai. Mostra-nos que Cristo já carregou sobre si também o peso daquela cruz. Mostra-nos que Jesus nos chama a carregá-la com Ele, abandonando-nos confiantes ao teu amor de Pai. Obrigado. Portanto, é a catequese sobre o Pai Nosso, parte 14, presente no impresso O Dia do Senhor, da Diocese de Colatina, de 20 de outubro de 2019. É um roteiro para as celebrações das paróquias da Diocese. Você pode divulgar livremente da minha parte. Eu sou o repórter Paulo Maciel, de Colatina. Esse vídeo está sendo divulgado no meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. No meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus, El Shaddai, Deus onipotente, Ele há de prover. Maranata, expressão do dialeto de Jesus, o aramaico, quer dizer, Senhor, vem. Jesus, vem. Nós aguardamos a sua segunda vinda para nos levar contigo para a eternidade. E como disse o apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. A paz.